Sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 67. Os vivos do além. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o Mestre dos Mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generosidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Capítulo 67. Os vivos do além. Pois bem, um capítulo um tanto quanto esclarecedor, mas para os irmãos, os amigos, que talvez sejam novos, e que conheçam pouco da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, onde a partir de então, tivemos aí muitas obras para estudos, todas as obras trazidas por Kardec e depois, muitas outras obras, muitos livros, muita literatura que nos mostra as comunicações, entre vivos e mortos, entre aspas, ou seja, entre a espiritualidade, os espíritos comunicantes, que nos trazem muitas vezes mensagens, que nos trazem muitas vezes informação. Mas aí eu vou colocar um ponto de vista, até usando como referência o nosso querido Chico Xavier, inclusive quem psicografou esta obra que nós estamos estudando, que é o Caminho, Verdade e Vida, além das outras duas anteriores que nós já gravamos e disponibilizamos para você aqui no nosso canal do Instagram e também no nosso canal do YouTube, o qual eu lhe convido para se inscrever no canal e acompanhar a nossa série de estudos, um trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor, para você ter a oportunidade de, em leituras curtas, poder aí desenvolver o seu conhecimento, harmonizar aí a sua jornada. Mas retomando aqui sobre a questão da comunicação, sobre os vivos do além, de fato nós temos, sim, existe essa comunicação, mas é óbvio que ela não acontece com todo mundo. As obras de Kardec mostram isso. Inclusive, eu até recomendaria, se você
é novo no canal, se você é novo aqui com a gente e ainda está começando os seus estudos relacionados à doutrina espírita, eu recomendo que você assista inclusive o filme Kardec, que mostra o início dos trabalhos, né, de Allan Kardec, a trajetória dele, e é um filme, né, que vale muito a pena, além, é claro, das obras que devem e recomendo, né, que sejam estudadas. Mas falando sobre essa questão da vida do além, né, e da comunicação que existe, eu vou referenciar, como eu mencionei anteriormente, o Chico, em uma das ações, né, entre inúmeros trabalhos, né, e uma jornada incrível que o Chico teve, mas ele tinha o trabalho de psicografia que muitas vezes traziam mensagens para mães, né? Uma das muitas ações, né, que ele fazia, e outros médiuns também no Brasil têm este trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns, onde num trabalho como esse nós podemos perceber, e eu presenciei isso, é algo realmente incrível e muito lindo, porque você vê uma mãe recebendo uma carta de comunicação com o seu filho, onde as pessoas envolvidas ali, o próprio médium, não conhece aquela mãe, não conhece a história, não sabe o que aconteceu, mas os detalhes transmitidos nessa psicografia são tão ricos, né? São tão cheios de detalhes, de características, que não há como aquilo ser inventado. Outras pessoas eu já ouvi durante a vida falarem: mas isso pode ser uma obra não de Deus, né? De espíritos malfeitores ou de espíritos brincalhões, sei lá. Aí a pergunta que eu faço e é um questionamento que eu também cheguei a ter quando ouvi algumas dessas críticas, é que por que um espírito brincalhão que fosse, ou né, o que quer que seja que você pense aí, traria uma comunicação para uma mãe com o objetivo de confortá-la, com o objetivo de acalmar o coração daquela mãe, com o objetivo de amenizar a dor que aquela mãe estava sentindo e que foi buscar ajuda e encontrou, através de uma carta psicografada, este conforto, este consolo, este ato de amor da vida além da vida. Então não faria sentido um espírito brincalhão, né, ou enfim, o que quer que seja, trazer uma carta para confortar a mãe. Não faz sentido, né? Então fica a reflexão sobre esta ação, de que pelo menos o que eu tive a oportunidade de ver e o que sabemos, né, da literatura, inclusive de filmes do Chico, do próprio Chico, que tem disponível, além de obras dele, você vê essa comunicação da espiritualidade com uma mãe que perdeu o filho, e esta comunicação traz o conforto, o consolo, né, um carinho, para que ela se revigore, para que ela entenda os desígnios de Deus na nossa vida e conforte a sua alma, o seu espírito, o seu coração. Então, isso é uma pequena ponta, digamos, do iceberg, que mostra o quanto é grande a nossa vida e essa possibilidade de comunicação. Mas é claro que a doutrina espírita, nós não devemos frequentá-la ou buscar os conhecimentos apenas por isso, mas sim pela ampliação dos estudos, do conhecimento e da nossa própria evolução, tá bom? Então essa é a mensagem que eu queria complementar com você, baseado na nossa leitura de hoje, e que fique a reflexão para que possamos avaliar e seguir o nosso caminho. O meu muito obrigado
E eu já lhe convido para o próximo capítulo, onde estarei esperando por você. Até lá!